Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana. O meu nome é Luís Matias e hoje comigo está José Faustino. Não contamos no programa de hoje com o Silvério Cunha, que se juntará a nós na próxima semana. Vamos analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Marcam ainda também o dia de hoje. Bem-vindo, José Faustino, boa tarde. Começamos com a notícia política mais recente. O PS vai deixar passar o orçamento. Pedro Nuno Santos anunciou ontem que se abstém nas duas votações do Orçamento do Estado, mas deixa a indicação de que tem liberdade na discussão em pormenor do documento, ou seja, na especialidade, para apenas condicionada pela garantia de que mantém a intenção de não pôr em causa o excedente de 0,3%. Era esperado esta posição do PS? Houve um sentido de Estado aqui? Foi tardia? Como é que analisas esta posição dos socialistas? Em bom rigor, era e não era. Quem analisar a coisa como deve ser feita, corretamente, em boa análise política, as eleições nesta altura, e Marcelo Rebelo de Sousa disse que se não houvesse orçamentos que havia eleições, portanto, com essa baliza, as eleições neste momento não convinham a ninguém. A ninguém. Nem ao PSD, ou AD, como quisermos, nem ao PS, nem ao Chega, a ninguém. Eu estou convencido que todos ficariam prejudicados com as eleições. Eu não alinho, e devo dizer isso, e não alinho, não é por uma questão de não alinhar, não me parece que tenha fundamento científico, até se quisermos, dizer que o povo português não quer mais eleições. Bom, o povo português, com todo o respeito que tenho pelo povo português, eu próprio sou parte do povo português, sou português com muito orgulho. Nós portugueses gostamos muito de futebol e vemos a política também um pouco como o futebol, como os clubes, a nossa agremiação, o nosso pagode, o nosso clube, o nosso partido, etc, etc. E uma jogatana nunca fez mal a ninguém, portanto, umas eleições nunca fez mal a ninguém. Portanto, eu acho que o povo é muito sensato e tal. Não, 10 milhões de pessoas não conseguem mostrar níveis de sensatez coletiva como se pretende fazer crer. Não. O problema que aqui está é que daqueles que foram eleitos e que estão na Assembleia da República não tinham interesse absolutamente nenhum em haver eleições. Isso percebeu Marcelo Rebelo de Sousa. Porque chamam-lhe o dissolvente, porque já ia para a dissolução, mas à parte disso, de facto não era conveniente, numa altura destas em que a Europa está numa certa transformação, o próprio mundo, já falaremos disso mais adiante, não era muito correto haver eleições, tanto mais que as houve há pouco tempo, e com um resultado muito duvidoso. E é bom nós percebermos um pouco esta questão do resultado. O Partido Socialista dificilmente, e o próprio PSD, dificilmente atingiriam resultado muito diferente daquele que tiveram. A Iniciativa Liberal poderia subir, se não fosse junta com o PSD, um bocadito, mais 1 ou 2 deputados. O Chega, tudo indica que perderia alguns deputados, também não tantos como se faz crer. E muito perigoso estava para os partidos de esquerda. Portanto, eu acho que o Livre fez o máximo, o PAN, que não é bem de esquerda nem de direita, pronto, deu-lhe esse benefício, podia desaparecer, o Partido Comunista podia ficar na mesma ou pior, e, portanto, andava tudo ali a arrastar-se. Portanto, o melhor é isto. É de facto que o orçamento passe. Ora bem, mas já que abordas essa vertente política e partidária, não será em termos estratégicos para o PS, como partido da oposição, deixar passar um orçamento? Porque as regras mais elementares costumam dizer que, estando na oposição, o melhor é votar contra. Tivemos situações diferentes no tempo em que Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, foi líder da AD no final do século XX. Sim, mas essa situação é diferente. E nós aqui não vale a pena iludirmos o problema. Nós, neste momento, em Portugal, eu disse isto aqui logo a seguir às eleições e continuo com a minha. Nós, neste momento, temos o poder tripartido. Temos um partido maior, que é o PSD com o CDS, que faz a AD, o PS e o Chega. O Chega tem 50 deputados. Mesmo que nós tomemos o Bloco de Esquerda, o PC, o Livre, por aí, o PS e a Iniciativa Liberal, o PSD, formam-se aqui 3 grandes blocos. Esta é que é a questão. E, na minha opinião, e aquilo
a conclusão a que chego, analisados os dados, é que Luís Montenegro apostou, fez como é que eu costumava chamar, uma estratégia de resultado múltiplo. Quer dizer, ir para o plano A, para o plano B era praticamente indiferente ao A e o A, não é? Portanto, o que é que ele pensou? Eu vou ou com os votos à abstenção do PS ou com o voto a favor do Chega. Portanto, isso não lhe correu bem, porque André Ventura põe sempre a parada mais alta. Ele joga sempre a parada mais alta. Portanto, quando alguém pensa com André Ventura e com partidos destas características, que têm as coisas jogadas e definidas, não, ele a seguir joga outra cartada. Por isso é que ele muda muitas vezes de opinião. E de maneira que essa jogada de Luís Montenegro correu mal. E Pedro Nuno Santos, na minha opinião, errou. Primeiro porque não leu os sinais do seu próprio partido. Porque o seu próprio partido, e aqui já não é o povo português, os eleitores, é o seu próprio partido, os barões do Partido Socialista, na sua maioria, perceberam que o orçamento que estava em presença era um orçamento apresentado pelo PSD, que não é muito diferente de um orçamento do PS, a verdade seja dita, mas com umas propostas do próprio PS, o Medina não faria muito diferente. O PS aceitaria aquele orçamento. Ou seja, estavam praticamente garantidos pontos essenciais, até para o próprio Pedro Nuno Santos, que é um homem de esquerda, não é socialista, é mais comunista que socialista, tenho dito isto várias vezes, até mesmo para ele estava tudo acautelado. É claro, aquela senhora Leitão, que é deputada, deve ter um princípio que mais vale ministra um dia do que deputada toda a vida, e acirrava tudo e todos. Penso, aliás, que é um péssimo elemento, não tenho nada contra a senhora, mas politicamente falando é um péssimo elemento nestas circunstâncias para o Partido Socialista. Mas dizia eu que o baronato, no bom sentido, as pessoas com alguma capacidade de influência dentro do Partido Socialista, diziam: bom, meus amigos, o Partido Socialista não tem conveniência para eleições, o orçamento é-nos bastante favorável, porque é que a gente não vai deixar passar o orçamento? E Pedro Nuno Santos andou 15 dias a permitir que André Ventura andasse nesta coisa, e fazer o jogo. Porque a coisa estava clarificada. Chegou ali uma altura que André Ventura disse ao que vinha. De maneira que perdeu tempo. Devia logo ter morto o problema e dizer: bom, nós... E aí o caso de facto de Guterres com Marcelo Rebelo de Sousa, e dizer: bem, nós não concordamos com o orçamento, mas não vamos inviabilizar o mandato do governo e vamos abster para ele passar. Pronto. Depois, a questão do... E Pedro Nuno Santos, houve uma coisa que ele disse certa, na minha opinião. Não, nós vamos nem dizer sim nem não, vamos nos abster na votação, na primeira votação global e no final, na votação global final. Ou seja, marcou as balizas tão corretas. Porque eu disse aqui várias vezes, e tenho dito e defendo, que a discussão na especialidade é uma chicane política que não interessa a ninguém. Porque o orçamento é do governo, é de quem está a governar, com mais ou menos cedência à oposição, o que é o caso, e, portanto, não pode haver cedências aqui e acolá, podendo até desvirtuar o próprio orçamento. Portanto, isto da discussão na especialidade é um bocado de treta, não é? Eu não estou a dizer que não haja numa comissão de especialidade um ajuste daqui ou da acolá, de contas, e isso tudo, não estou a dizer isso. Portanto, isso não pode ficar prejudicado. Mas, como tivemos aí já casos de 1000 e tal propostas de pormenor para alterar o orçamento, isso não faz sentido nenhum. E, portanto, Pedro Nuno Santos aí andou bem em dizer: não, a baliza é esta. Nós vamos nos abster já e no final. Pronto. O certo é que até 2026 haverá estabilidade do governo, exato, ou não? Quem é que ganha mais com isto? É o PS, que quer realizar uns novos Estados Gerais para reagrupar, digamos assim, e atacar umas próximas eleições, ou o PSD e o CDS? Não, vamos lá ver. Eu já disse, estas eleições não convinham a ninguém. Do lado do PSD é possível até que subisse um bocadinho, especialmente se fosse coligado com a Iniciativa Liberal. Pronto. Mas do lado do PS
é também possível que subisse um bocadinho, ficasse a coisa parecida como está agora, com uma pequena diferença. Mas também não tinha vantagem nisso. Ora bem, Pedro Nuno Santos, que veio ontem dizer aquilo que disse, há 15 dias podia ter dito o mesmo, nada se alterou. Só houve aqui muita confusão, partir pedra e tal. Coisas que não dignificam a política, aliás. Mas o Partido Socialista não tem vantagem em eleições. Porque, além desse previsível resultado que teria, esta situação em que está permite, digamos, ao Partido Social Democrata, ao AD, eventualmente espalhar-se. Do ponto de vista do PS, tudo é possível. É o papel da oposição, é criar obstáculos. Mas, por outro lado, ele pode ir, à semelhança do que fez Guterres, a fazer, já se fala disso, os tais Estados Gerais, que não são mais nem menos do que regimentar uma data de apoios fora do Partido Socialista. Portanto, os tais simpatizantes, as pessoas da área socialista, e poder regimentá-los para preparar as eleições autárquicas. Porque é uma luta muito grande que o Partido Socialista tem para frente. Porque, salvo erro, em 80 e tal câmaras, há 50 que têm que mudar, que já não podem retirar os mandatos. E é muito provável, tudo indica, as coisas estão muito bem encaminhadas, que a AD, ou com outro nome, se vai apresentar desta vez com o PSD, CDS e Iniciativa Liberal. E a Iniciativa Liberal tem espalhados muito votos. Nas autárquicas vai eleger pessoas. E, portanto, não é linear que o Partido Socialista consiga atingir os seus objetivos. Ou seja, manter os resultados do modo geral que tem nas autárquicas, que é bom, eles têm a Associação Nacional de Municípios, têm a maioria das autarquias, mas não têm as cidades principais. E isso era muito importante. Portanto, direi que Pedro Nuno Santos jogará para manter um resultado semelhante, se possível melhor, daquilo que o PS tem, ou não. E conquistar uma ou duas cidades importantes, como, por exemplo, o Porto ou Coimbra, digamos assim. Aqui está Lisboa, não é? Portanto, não, isso era o grande objetivo. Porque depois, e por isso é que se fala no ano e meio, 2 anos, porque depois vêm as eleições presidenciais, lá para 2016, e nessa altura o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República nem 6 meses antes, nem 6 meses depois. E, portanto, vai andar tudo preocupado com as presidenciais e, muito provavelmente, daqui a um ano, não será aprovado orçamento nenhum, mas isso também não tem importância nenhuma, não há balizas, não há hipótese, e governam por duodécimos. Tanto mais que, como digo, este orçamento, e é bom que as pessoas percebam isto, é feito, não é uma coisa muito diferente dos orçamentos do Partido Socialista. O Ministro das Finanças está aqui a jogar com uma margem extraordinária de cativações. Isto é à centeno e à medina. Portanto, não há problema. Portanto, mesmo em 2026, eu até digo mais, em 2025 também não haveria mal ao mundo. Mas admito alguns pormenores que eu também desconheço, admito e dou o benefício da dúvida a dizer que poderia Mas para haver. 2026 não haverá orçamento, 2026, será o orçamento de 2025 certamente. Não há problema nenhum. Com os duodécimos de 2025 aguentas o 2026. Em 2027, aí já é pouco provável que o orçamento passe e aí muito provavelmente cairá o governo. Deste debate político que há aqui na região, no país, passamos para o julgamento do BES, para o Ministério Público. Ricardo Salgado criou uma estrutura composta por empresas e por pessoas que permitia a expropriação do BES e o prejuízo dos seus clientes. Passaram 10 anos sobre o fim do Banco Espírito Santo, começou o julgamento. Que justiça pode ser feita com 300 crimes em julgamento? Vamos ter ainda muito para descobrir. Por exemplo, José Maria Ricciardi já citou que o antigo governador do banco já fez uma acusação, o antigo governador do Banco de Portugal, a dizer que ele deixava passar as coisas que Ricardo Salgado ia fazendo. Bom, vamos ver. Uma coisa é agora, depois das coisas acontecerem, isto é igual em todo o lado. Eu costumo dizer, eu gostava muito da minha avó, que já faleceu há muitos anos, e eu costumava dizer carinhosamente e com muita graça, porque ela, quando eu ia a qualquer lado, tem cuidado, não sei se devias ir, o melhor era ficar cá. Se a coisa corresse bem, nunca mais se falava no assunto. Se houvesse qualquer percalço,
Ela dizia, eu bem avisei. Ou seja, ela tinha sempre razão. Porque quando não tinha, não se falava no problema. E quando havia um problema, falava-se, ela tinha razão. Aqui é o mesmo. Portanto, depois das coisas acontecerem, ou a história do prognóstico só no fim do jogo, claro, no fim do jogo é muito fácil fazer a previsão do resultado. Não se sabia, quer dizer, este problema do Banco Espírito Santo é um grande intricado de problemas muito grande. E eu, se me permites, vou aqui muito resumidamente dizer o que penso sobre isto e que se me colocam muitas dúvidas. Em primeiro lugar, Ricardo Espírito Santo nunca foi o... Não, Ricardo Salgado, ele não sei se é Espírito Santo Salgado, ele é Espírito Santo Salgado. Ele nunca foi um grande quadro do Espírito Santo, não foi daqueles que foi saneado nem nada, ele ficou lá. Quando foi o 25 de Abril ninguém lhe disse nada. Ele depois é que se raspou dali, desapareceu assim um bocado à papsé, como costumamos dizer, e foi ter com a família e com o encosto, digamos, e com o conforto que a família Espírito Santo tinha na Europa e no mundo das finanças. Ele conseguiu agrupar a família, arranjar financiamento e concorrer à privatização do Banco Espírito Santo. Portanto, o Banco Espírito Santo esteve sempre endividado, na minha opinião. Depois, uns negócios correram melhores, outros correram piores, e já se sabe que o salto para a frente dá sempre resultado. É como aquele indivíduo que é batuteiro, vai para o casino. Se tiver dinheiro infinitamente, ele se for sempre apostando, aquilo perde, chega a um ponto que ganha, recupera o dinheiro todo. Pode não ganhar, mas não perde. Não é? E nos bancos é o mesmo. Quer dizer, quando começa a haver muito prejuízo, se ele for apostando, claro que para ir buscar dinheiro, chega a um ponto em que tem que fazer aldrabices, vamos assim dizer. Tem que ir buscar dinheiro de formas menos corretas. E o que deu o problema que todos nós conhecemos e que eu agora não vou repetir. Portanto, vendia-se gato por lebre, tanto obrigações e títulos, como se fossem depósitos a prazo. E houve muita gente enganada, houve outros que não foram enganados. Houve outros que são garganeiros e foram vítimas da sua garganeirice. Houve, contudo, um sinal muito importante, porque quando foi a crise, o Estado português prontificou-se, à semelhança dos outros, a emprestar dinheiro, aliás, a um juro alto, não foi grande favor, mas a emprestar dinheiro aos bancos para criarem suporte, para resistir aos testes de stress, etc. E, curiosamente, o Espírito Santo fechou-se em copa, nunca quis o dinheiro do Estado, o que dava para desconfiar. Todos lá foram, menos o Espírito Santo. E é aí que se poderá fazer alguma crítica, quiçá ao governo, ao governador do Banco de Portugal e tudo isso. Porque o Banco de Portugal, que é o regulador, devia ter um conhecimento do que é que se passava no banco e no universo do Banco Espírito Santo. E podia ter feito um aviso à navegação. Lembremos-nos de um corretor, quando as ações estiveram em alta, Cavaco Silva fez isso. O Pedro Caldeira, salvo erro, foi preso depois nos Estados Unidos, uma coisa muito recambolesca, muita gente a perder dinheiro, etc. E depois isso não se fez. E Passos Coelho, que era um homem muito austero, o que é que ele fez? Como um social-democrata, mas de base liberal, disse, as empresas privadas, quando têm lucro, tudo muito bem, quando têm prejuízo e vão à falência, temos pena, vão à falência. E, portanto, não ajudou o Banco Espírito Santo. Nessa altura, Ricardo Salgado queria 5 mil milhões para o ajudarem. Eu estou convencido, sempre tive essa convicção, que se esse dinheiro tem aparecido, ele conseguia, ele e o seu staff, salvar o banco. Depois, cometeu-se ali também com este Richard, o primo, houve ali um problema, e ele também se agarrou um bocado ao poder, porque queria tentar resolver o problema do banco, da família, toda aquela coisa, e pronto, depois faltaram os 5 mil milhões, e tudo aquilo foi por água abaixo. Houve ali várias coisas, houve o economista Vítor Pinto, salvo erro, ou Vítor Ramalho, agora não me lembro, um conceituado indivíduo que andou por ali. Houve muita história, portanto, isto do Banco Espírito Santo, penso que nunca há de ser bem contada esta história. Mas ainda muitos outros nomes surgirão certamente nestes julgamentos. Já surgiram muitos. Agora, o que é certo, e a história já se percebeu toda. A história é lançar empréstimos, lançar dinheiro e buscar dinheiro para tapar buracos. Portanto, já se percebeu. Agora, é preciso ver tudo isso
e ver depois aquela solução. Eu tenho muitas dúvidas, mas também não sou especialista na matéria. O banco mau e o banco bom é complicado, porque há pessoas que eu percebo que devem ir litigar e devem ver se apanham os dinheiros que investiram. Há outros que me parece que de caras o banco bom devia pagar imediatamente, tanto mais que até teve o apoio daquela reserva, que no fundo é um fundo em que o Estado também entra, e os outros bancos todos, e por aí adiante. Depois resta aqui sobre esta matéria, prevê-se um julgamento longo, como tu aqui dizes, e não sei o que é que irá acontecer. Dizem-me que as mais-valias produzidas, por exemplo, ali na Atlantic Company, que é a companhia da Comporta, que são muito grandes, que estão a faturar muito, e que está a entrar dinheiro, mas nestas coisas o dinheiro normalmente vai para os grandes e não vai para os pequenos, o que é mau, porque eu vejo ali muita gente que de facto necessitava do dinheiro e que pôs todas as suas poupanças no Banco Espírito Santo. Finalmente, em relação ao Ricardo Salgado, o homem parece estar doente, há especialistas a dizer isso, e eu acho que todos devíamos ser poupados àquela tristeza, porque qualquer indivíduo mais ou menos rico, quando é determinado que não está nas suas faculdades mentais a 100%, é integrado, é internado. Portanto, a justiça tem um tipo de atitude, não digo perdão, mas um tipo de atitude diferente. E aqui neste caso tem que ter uma coisa diferente, porque há aqui duas coisas, e só para finalizar este assunto, há aqui duas coisas que têm que se distinguir. Uma coisa são os eventuais crimes, e há sempre a presunção da inocência, que Ricardo Salgado e o Banco Espírito Santo cometeram perante os seus credores. Todas aquelas manipulações que houve, tudo isso. Isso são crimes financeiros que têm que ser julgados. Outro problema é o problema civil, portanto, o problema dele como criminoso. E aí eu não me parece que ele possa responder por nada disso, nem das outras coisas, e, portanto, também não me parece, sendo o nosso sistema punitivo de reintegração das pessoas, para já com a idade que tem, não adiantará muito, e, portanto, não espero que ele não seja preso, o que não quer dizer que fique ilibado dos crimes em que venha a ser condenado. E os outros, mais réus, que lá estão. Portanto, isso aí... do Banco Espírito Santo, passamos para outra notícia desta semana, porque assinalou-se o Dia Mundial contra a Pobreza. Os pobres em Portugal estão mais pobres, segundo a análise da Pordata, que na quinta-feira destacou uma subida da taxa de risco de pobreza pela primeira vez em 7 anos, ao passar de 16,4% para 17%. Foi no grupo das crianças e jovens que a taxa de risco de pobreza mais se agravou, bem como as famílias com crianças dependentes. Segundo o economista João Duque, a política de rendimentos não está a funcionar, apesar de se notar alguma melhoria em certas categorias, como nos homens acima da idade da reforma, grupo que não viu o seu risco de pobreza aumentar. José Faustino, esta é uma luta permanente, as percentagens são bastante mais baixas do que há uma década ou 2 décadas atrás, mas há aqui um fator de preocupação que é este: os pobres estão realmente cada vez... Quem é pobre é mesmo mais pobre que os outros que estão na média ou perto da mediana. Bom, uma coisa é o problema estatístico e outra coisa é a realidade. Vamos ver, isto é um problema complexo. Agora, o nosso país não evoluiu como devia ter evoluído. O nosso país partiu sempre de um equívoco que eu me atrevo a dizer, e sem querer ofender ninguém, espero que nenhum amigo meu fique zangado comigo, esquerdista. Em que as coisas se jogam na compensação e pensam que os impostos e que tudo isso é uma espécie de Robin dos Bosques. Tira aos ricos para dar aos pobres. Mas o Robin dos Bosques, não, a luta dele não era essa. A luta dele é que o xerife de Notting Wood, portanto, roubou a família dele e roubou-lhe a namorada. E ele, como não tinha forma de o chatear, o que é que ele fez? Começou a assaltar as tropas dele, entrar em luta com ele. E pelo caminho a regimentar o povo, guerra de guerrilha, não é? E a dar dinheiro aos pobres. É o que se faz em todo o lado. Lá iremos também mais à frente, quando falarmos da guerra.
Portanto, o Robin dos Bosques é essa a história. Quer dizer, o problema de tirar aos ricos para dar aos pobres nunca resolveu o problema em lado nenhum. O que é que acontece? Essa política antiliberal, vamos assim dizer, leva a que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E porquê? Porque os ricos, que já são ricos, têm que sentir algum conforto para poder investir, criar postos de trabalho, criar riqueza. Para que os pobres possam sair do seu estado de pobreza para a classe média através de se empregarem, de comprarem ou arrendarem a sua casa que gostam, de ter o seu carro, enfim, ter o seu conforto, ter a sua felicidade, que é aquilo que toda a gente busca. Ora, num esquema em que se tenta estabelecer um salário mínimo, em que se tenta estabelecer taxas para os ricos, em que se deixa fazer 30 por uma linha, não dá bom resultado. E não dá bom resultado porquê? Por vários motivos. Porque aqueles que têm dinheiro e que não querem daqui sair, a tendência é encostarem-se ao Estado. Eles andam sempre encostados ao Estado. E dependentes do Estado. Portanto, o Estado é sempre a grande nuvem que toda a gente tem encostada. É molinha, é aconchegadinha, é fofinha. E os ricos aconchegam-se lá por os favores do Estado. Porque o capital estrangeiro não vem para cá. Só malucos. Perdão. Os pobres, como estão na sua pobreza, precisam da assistência social, vão-se encostar também à nuvem fofinha do Estado. E então está tudo encostado ao Estado, a nuvem fofinha, que, para se governar, o que é que faz? Lança impostos sobre os ricos para dar aos pobres. Mas não produz riqueza. A produtividade não aumenta. Nada disso funciona. E, portanto, não pode haver resolução. Porque o problema aqui é este. A grande dificuldade disto é resolver, sobretudo, o problema da classe média baixa. A classe média divide-se em 3 grupos. A média baixa, a média média e a média alta. A média alta está perto da classe mais alta, que para quem, na perspectiva socialista, comunista, democrática, aquilo que quisermos, portuguesa, são ricos. Não são. É a classe média. A classe média média tem dias, depende de como é que as coisas funcionam e a evolução da situação. É uma classe muito prejudicada. E essa classe média média, quando fraca, a economia do país é fraca. É um grande barómetro. Um país forte tem que ter uma classe média muito forte. Depois a classe média baixa, que é a tal que desliza para a pobreza. Porque os pobres não passam de pobres. E os pobres têm assistência. Vejamos. Vamos assistir ao velhote, coitadinho. Sem prejuízo para os nossos avós e para as pessoas que nós gostamos. Não é nada disso que está em causa. O velhinho, coitadinho, mais a velhinha e tal. Vamos dar no seguinte. O velhinho, coitadinho, não pode ser despejado da casa onde está. Paga 50 ou 60 euros de renda por mês. Tem uma reforma de miséria, concordo, mas tem um suplemento, não sei o quê. O velho e a velha têm 1000 e tal euros limpos por mês. Isto é a realidade. A classe média trabalhadora, em que trabalha o marido, trabalha a mulher para alimentar os filhos, que nós queremos aumentar também a demografia, não tem esse rendimento. E ainda por cima tem que pagar impostos para sustentar o velhinho. Ora, isto nunca pode funcionar. Quer dizer, isto é uma utopia que, felizmente, como temos um princípio formal democrático, não nos deixa resvalar para o socialismo ou para o comunismo. Isto aqui não tem nada contra ninguém, mas não nos deixa resvalar para aí. Mas também não nos deixa evoluir para um capitalismo avançado ou para uma democracia liberal. Esse é que é o ponto. E, portanto, é tudo muito protegido, é tudo muito fofinho e andamos nisto. E eu prevejo, e disse, por exemplo, com o Dr. António Costa, e volto à conversa, alguns amigos meus disseram, agora não podes dizer mal do Dr. António Costa. Não, eu posso continuar a dizer mal do Dr. António Costa. Não é porque era mal ao Dr. António Costa, não tem nada contra ele, que agora o novo cara que tem, que corra o melhor possível e não tem nada contra ele. O que eu digo é que, além de 8 anos de mau governo e de não ter dado a volta ao regime, embora os outros também não tenham dado, deixou isto embruxado, como é que costumo dizer, enliado, por mais 20 anos.
veja-se que toda a gente está na rua a pedir mais, mais e mais. Eu ontem ouvi uma coisa extraordinária. Uma senhora que era de Faro, ou não sei o quê, peço desculpa na inexatidão, que era de Faro e estava bem colocada no Porto a dar aulas. Mas quem é que a mandou para o Porto? O meu filho é de Évora e está a dar aulas em Ponta Delgada. Mas ninguém para lá o mandou, ele é que para lá quis ir. Até agora vai dizer que está a 1500 km de casa. A gente também tem que começar a ser verdadeiros nisto. Porque os professores concorrem para determinado sítio. Seria bom que concorressem para o pé de casa. O mundo ideal é sempre o mundo ideal. Mas esse mundo ideal não existe. E o que existe é a abertura de um concurso a nível nacional em que as pessoas concorrem para onde querem e depois estão em Évora e concorrem para o Porto. E são colocados no Porto. Outros não são. Agora querem subsídio de transporte. O governo arranjou para atamancar a situação um subsídio de transporte. É preciso perceber as coisas. Para aqueles alunos que não tinham aulas depois das colocações todas, então arranjou uma espécie de um prémio manhoso, pequenino e tal, não sei o quê, para quem quisesse disponibilizar-se para ir dar aulas, ter esse incentivo. Ora, isso não se pode generalizar a todos os outros. Portanto, isto é bom de ver e passamos a vida nisto. E com, ou seja, estamos numa situação de um ciclo vicioso. Matias, esse em querer caricaturar a coisa, vicioso, pela análise que fazes. Reparemos, nós temos... Eu até achei graças que aquilo não foi perigoso, nada disso, mas temos os bombeiros, cuja função é apagar os fogos, a arranjar fogos em frente à Assembleia da República. Controlados, não houve perigo nenhum, nada disso. Quer dizer, é uma ilusão que aqui anda. E isto foi o Costa que se biou. Com o quê? Com os subsídios da Polícia Judiciária e outros que criou. Não estou a dizer que mereçam ou que não mereçam. Mas eu sou contra os subsídios. E sopro não é por mim, não tenho nada contra os subsídios pessoalmente. É um mecanismo que desiguala toda a sociedade. As pessoas têm que ser remuneradas pelo seu trabalho. O médico faz o trabalho médico, o varredor faz o trabalho varredor, o homem de higiene e limpeza faz o homem de higiene e limpeza e não tem cá que ter subsídios de penosidade, nem isto, nem aquilo, nem aquele outro. Porque até um militar, quando está sentado na secretaria, em tempo de paz, está lá. Vai para a guerra, tem um subsídio de guerra. Vamos lá ver... Tem prós e contras. As pessoas vão para as profissões que querem ou que podem. E isto tem que ter tudo um caminho. Ora, isto está tudo embrulhado e tudo encostado à nuvem fofinha que é o Estado. Deste ciclo vicioso que o José Faustino analisou para esta situação da pobreza, passamos para um outro tema. Está a circular um fecheiro com 15 mil números de identificação fiscal e passwords de utilizadores do site do Fisco, numa fuga de dados que ainda assim não deve estar relacionada com o ataque à Agência de Modernização Administrativa. Houve um ataque informático de ransomware, é assim o termo utilizado, à AMA, uma agência que gera serviços como a chave móvel digital, o ID.gov, também os pagamentos eletrónicos, entre outros. Aparentemente, alguns destes serviços já estão a funcionar, mas este ciberataque fez parar muitos serviços durante esta semana, José Faustino, nomeadamente nos registros e notariado, também nos pagamentos eletrónicos, no próprio site das finanças. Será que temos noção concreta do risco que se corre quando o mundo está também totalmente digital? Vamos lá ver, o problema está... o mundo está-se a digitalizar, está a evoluir, já há a inteligência artificial, há muita coisa. E em Portugal temos um bocadinho um feitio bacoco de queremos andar à frente dos outros. A gente não anda à frente dos outros, a gente está atrás dos outros, somos um bocadinho mais pequeno. Mas também não é motivo. Mas nós estamos em 100 e tal, estamos em 40. Estamos a mais de metade. Estamos acima de metade. Portanto, não estamos mal. Mas não, quer inteligência artificial. Agora, eu acho que já há batatas com inteligência artificial. É tudo com inteligência artificial. Antes era o digital, era tudo digital. A verdade é que tudo o que é Estado funciona mal. Este é o problema. A burocracia não baixou. O digital do Estado funciona mal, péssimo. E eles não reconhecem isto. Isto é que é extraordinário. E vá de digital para cima, e vá de inteligência artificial, e digitalização, e desmaterialização dos documentos, e para aqui, e para lá. Mas como eles próprios sabem que aquilo não funciona, reforçam a burocracia com papéis. Quer dizer, a gente não se vê livre dos papéis, nem do digital. Agora é digital. Agora,
se puseres aqui nisto um problema, uma avaria, um ataque cibernético, né? Acho que é assim que se diz, ainda estraga tudo mais. Mas eu não vi. Eu tenho sempre muito azar, sou sempre apanhado nestas coisas. Porque aquilo já de si é uma luta muito grande para fazer qualquer coisa nos sites das finanças. Das finanças também, do beneficiário efetivo, de tudo o que é Estado, aquilo funciona tudo mal. Não, eu nunca vi nada do Estado a funcionar bem. Nunca. Não são amigos do utilizador, não uma coisa... Eu não vi em lado nenhum dizer assim, este serviço está temporariamente fora de serviço porque houve um ataque informático, um problema qualquer, e os prazos todos adiam 8 dias. Que é para as pessoas também ficarem tranquilas. Porque há prazos. Dizer assim, um comunicado do Estado a dizer, atenção, houve aqui um problema, isto está tudo fechado, e agora vamos resolver o problema em 8 dias. Os prazos andam todos 8 dias para a frente. Não ouvi isto. Porquê? Porque isto é governado por manhosos. Esta é a verdade, triste. São todos manhosos. Quer dizer, os ladrões que atacam o sistema são manhosos e os gajos que são atacados manhosos são. Porque eu ouvi um especialista dizer, esta gente, este tipo de ataque, é gente que põe uma espécie de uma codificação nos dados, não leva de lá os dados, nem coisa nenhuma, e depois, para aquilo se desenliar, a pessoa que é invadida tem que pagar um resgate. Ora, nós não sabemos se houve algum pedido de resgate, quanto é que foi pedido e se o Estado vai responder ou não. Há coisas que são de segurança do Estado e não quer saber as coisas exatas. Mas dizer, houve aqui um resgate e a gente está a tratar do problema, está a ser tratado. Mas explicarem as coisas como devem ser explicadas, que não se explicam. Portanto, nunca há tempo para se explicar essas coisas. Agora, essa coisa dos ficheiros e dessas coisas todas, eu sou daqueles que faço já há muito tempo e aconselho a toda a gente. Os meus negócios com o Estado, as coisas da minha vida que faço através da internet não são segredo para ninguém. Também não vou espalhar isso, nem vou publicar isso ali à porta. Mas se alguém me quiser perguntar, pergunte-me. Eu digo quanto é que não tenho problema nenhum em mostrar o extrato da conta do banco, não roubei dinheiro a ninguém, o dinheiro é meu. Mas, se quiserem saber, eu digo, mas é se quiser, não é irem lá nas minhas costas. Sendo um ladrão, já a conversa é diferente. Se for o Estado, aí é que também criam, também são ladrões. Nesse caso, se fizerem isso. Espero que não. Mas, portanto, para mim e se calhar para a maioria dos cidadãos, isto é tudo muito transparente. Agora, cabe ao Estado, o tal Estado fofinho e amigo de toda a gente, não prejudicar e prejudica a classe média, que é sempre quem se prejudica, porque os mais ricos, as empresas grandes, etc., têm sempre uns técnicos para resolver isto. O pobre não tem nada para resolver. É a classe média que está metida na frigideira, não é? Que está a ser fritada. É? E, portanto, devia haver aqui ajuda, esclarecimento, explicações, mas não. Cada vez estão piores. E mais, há que dizer aqui com frontalidade, como dizia o outro. Os próprios funcionários públicos, me desculpem, não são todos, mas alguns estão uns tiranos da pior espécie. Uns tiranetes pior que no tempo de Salazar. Tem um ódio às pessoas que é uma coisa séria. Isto tem que acabar. Isto é democracia, não é tolerável. As pessoas têm que ser amigas umas das outras. Nós temos que pagar os impostos ao Estado e o Estado tem que ser simpático, digamos, a levar o dinheiro que é nosso e a tratar com o contribuinte. O Estado não pode meter na cabeça das pessoas, nem sequer insinuar, porque vai muito mais além disso, que qualquer pessoa é culpada até prova em contrário. É o contrário. Só é culpada até prova em contrário. À partida é inocente. E todos estes problemas, de facto, são deprimentes e trágicos até para as pessoas. E pegando no tema anterior, os grandes prejudicados de tudo isto é a tal classe média. Do ataque de ransomware, vamos ao turismo, a estratégia para 2035 no Alentejo, que aponta para uma necessidade de construir uma nova escola de turismo por parte do Turismo de Portugal na região. Existe uma em Porto Alegre, mas se quer um turismo do futuro, deve existir mais uma escola. Pode passar por aí? Que peso deverá ter também o turismo na economia da região? Vamos lá ver, o turismo tem um peso muito grande. Eu confesso que
um dia ainda tenho que falar com o meu amigo Zé Santos, não é? Estou a dizer bem, para ele me explicar, e ele é sempre uma pessoa muito simpática, muito receptiva, para me explicar algumas coisas, umas dúvidas que eu tenho. Mas, sabe, dúvidas que tenho, e que se calhar muita gente tem. O que é certo é que o Alentejo era um deserto, e pouco mais é do que isso. E agora andamos aí, agora há uma moda que eu comecei, já disse isto aqui, vou repetir. Eu vi isto aqui há uns anos, quando fui visitar a minha filha a Barcelona. Diziam, bem-vindos a Marbella e tal, a Disneyland, e lá de umas coisas para lá. Havia um mensageiro, havia lá nada de especial, as pessoas andavam bem, contentes, um mercado tinha sido transformado numa zona monumental com recuperação de monumentos, de coisas históricas, que foram umas escavações que houve, ficou tudo à vista, uma coisa bem feita. Há ali uma coisa sem jeito absolutamente nenhum. E, na verdade, as pessoas governam-se à conta do turismo. Isto sem prejuízo, eu já disse isto várias vezes. Lembro-me sempre do Castelo de São Jorge, que eu não conheço muito bem. Conheço ali a zona, fui lá uma vez ou duas, mas também não é assim de pau, me prende muito tempo em Lisboa, em que há ali um excesso, há certas zonas em que há ali uma grande concentração de pessoas. Os sítios são agradáveis, são bonitos, as pessoas querem tirar fotografias, mas isso é um outro caso. Agora, Portugal, sendo verdade, não pode viver só do turismo. Isto é bom que nos entendamos sobre isto. Tem que viver do turismo. Quer dizer, agora é só turismo e tal, tem o resto. É verdade. Não é só turismo. O que temos de turismo, o que temos de bom, ele tem que ser aproveitado e melhorado e desenvolvido, sem prejuízo de fazer outras coisas, até à semelhança do próprio turismo. E eu acho que aquilo, por exemplo, que toca ao Alentejo, não conheço em pormenor, e daí a utilidade da conversa com o Zé Santos, há umas dúvidas que eu tenho sobre a hotelaria e o número de visitantes, etc. Eu parece-me que o Alentejo, especialmente Évora, tem muita capacidade de resposta, ou tem uma boa capacidade de resposta, e que as coisas estão a desenvolver. Eu já vejo iniciativas, que sempre me fizeram confusão, que conseguem cativar cá as pessoas. Portanto, isso deve estar a ser desenvolvido. Agora, uma escola de hotelaria ou não? Claro que sim, isso eu não sei, mas com certeza eles, a entidade de turismo e quem faz essas contas, se nós temos várias escolas, vários cursos de formação, andamos para aí a formar tudo e mais alguma coisa, de coisas que não fazem falta absolutamente nenhuma, com certeza que uma escola de hotelaria faz faz falta, com certeza que sim. Porquê? Não é preciso irmos muito longe, basta irmos a qualquer restaurante para perceber que as pessoas não têm conhecimento daquilo, não é? Ora, uma pessoa, agora já vão aprender em grandes, em crescidos, como costuma dizer, mas se nós tivermos escolas de hotelaria que ensinem o pessoal novo, logo numa carreira técnica ou profissional, a seguir aquele caminho, eu acho que isso que é bom. E o Alentejo tem uma dimensão significativa, tem um grande potencial para explorar e eu acho, com toda a franqueza, acho que não é despropositado outra escola. Outra escola nesta área. É daquelas coisas que me parece a mim evidente. Parece-me a mim evidente. Aliás, o conhecimento nunca fez mal a ninguém. As escolas nunca fizeram mal a ninguém em zonas com alguma dificuldade de desenvolvimento, que é o caso do Alentejo. Portanto, isso é bem-vindo, com certeza que sim. Do turismo no Alentejo, saímos da região e vamos entrar numa página internacional que aqui trazemos para falar do conflito em Israel. No Médio Oriente, Israel confirmou a morte do líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, um ativista radical e pragmático, considerado o mentor do ataque de 7 de outubro contra Israel. Era apelidado da cara do diabo. Foi o passo mais importante agora dos últimos dias deste conflito, José Faustino. Sim, vamos lá ver. O Israel está numa luta... Também a questão é se pragmaticamente vai ter algum impacto numa reorganização ou não do Hamas, que aparentemente estava a acontecer e está a acontecer no norte da faixa de Gaza.
Sim, tem, porque, vamos lá ver, o ponto aqui é muito importante. Os movimentos de guerrilha, eu já recomendei a leitura do Manual de Guerrilha de Che Guevara e da guerrilha urbana de Marighella, para se perceber o que é que está a passar na faixa de Gaza, o que é que se passa no Líbano, etc, etc. Na toda aquela zona. E o terrorismo, e as lutas, e essas coisas. E esses são mestres da esquerda, não são mestres da direita, nem gente nazi, nem nada disso, não, é da esquerda revolucionária. Vamos ver. Os movimentos guerrilheiros, os chamados terroristas, há guerrilheiros bons e há guerrilheiros maus, mas isso é como tudo, não é? Os terroristas e as organizações terroristas funcionam num esquema que eu chamarei híbrido, que não é bem como um exército, por exemplo, como o exército de Israel, ou o exército português, ou outro exército, em que está aquilo tudo colunado, tudo feito por pelotões, companhias, batalhões, depois, agora não sei mais, os meus conhecimentos acabam no batalhão. E que está tudo organizado e tudo isso. Ora bem, um movimento revolucionário de guerrilha e estes movimentos todos são muito flexíveis. Desde indivíduos que atuam autonomamente até à própria estrutura hierárquica do movimento, ela é muito flexível. É evidente, por cada um, Israel já matou vários, já bateu vários líderes destes, não é? Claro que os outros não abatem os líderes de Israel porque não conseguem, mas este já abateu vários líderes e vão surgindo outros. Outra coisa não seria de esperar. Agora, diz assim, então mas vale a pena esta luta ou não vale a pena? Claro que vale a pena. A luta é a luta, quer dizer, quem está em guerra tem que abater o inimigo, mesmo que vão surgindo outros. Com certeza que sim. Portanto, isto é natural. E Israel está, a meu ver, estrategicamente, a seguir um caminho que não pode deixar de ser este. Ou seja, lutar por todos os meios, cortar as estruturas terroristas, os inimigos, especialmente do Hamas e do Hezbollah, e especialmente decepando as cabeças. Claro que vão surgindo outras, mas a tendência também é preciso percebermos isto, e toda a gente percebe. É preciso também ter uma grande borregada de sorte da parte deles, e muito azar para Israel, neste caso, que os que venham a seguir sejam melhores do que aqueles que eles abateram. É pouco provável. Portanto, vai havendo um desgaste. E portanto, quer se queira, quer não, tirando as questões humanitárias e tudo isso que não vem agora aqui ao caso, e eu também não estou para perder tempo agora com isso, Israel está a seguir o rumo da batalha, que eles dizem em 7 frentes, que são de facto, que está a travar. Porque está, com toda a legitimidade, a defender o seu direito de existência. Este é que é o problema. Com um ou outro erro, com um outro problema, eventualmente até um outro crime, também porque não. Mas o essencial disto é que eles estão numa luta de sobrevivência para manterem o seu território e a sua pátria. Portanto, este é que é o problema, não é outro. E de maneira que vai continuar isto, até quando não sabemos, mas não é possível, em situações destas que temos vivido, portanto é uma guerra de muito desgaste, que vai demorar tempo, etc, etc. Não é possível andar constantemente a falar em paz, nem a haver paz. Porque para haver paz, a primeira medida que se devia tomar era, se o Hamas quisesse paz, a primeira medida que fazia era libertar os reféns. Claro que falaria com os seus amigos árabes, enfim, depois vinham os chineses, os Estados Unidos, essa gente toda, e os turcos, e dir-se-ia, bom, eles vão libertar toda a gente, vocês libertam também os prisioneiros, agora vai aqui haver umas tréguas e tal, o que é que os senhores pretendem? Mas isso não é possível, isso era o mundo ideal, Porque, eu até já aqui disse isto, o problema dos reféns é um problema sempre muito complicado nestes conflitos, porque os reféns normalmente é uma grande sorte que eles não sejam abatidos, porque Israel não parte até desse princípio, que eu não digo que é bom ou que é mau, não me atrevo a isso, respeito, mas há princípios, os americanos não negociam com terroristas. Há um refém americano e eles tentam ir lá buscá-lo, se não conseguem, temos pena. Mas não negociam com terroristas. Eu não sei se Portugal negociará com terroristas. Acho que não.
Portanto, Israel, atendendo às circunstâncias, à geolocalização que tem, se calhar tem que negociar com terroristas ou que os represente. Mas é sempre um mau negócio. Da situação no Médio Oriente, passamos para os 5 pontos do plano da vitória da Ucrânia, adesão à NATO, defesa ucraniana com garantia de apoio duradouro do Ocidente, dissuasão da agressão russa, garantias de segurança, justiça e responsabilidade, ou exigir a responsabilização pela invasão russa, incluindo a criação de um tribunal especial para julgar os crimes de guerra. Será que estes 5 pontos são viáveis, José Faustino, para implementar este plano de vitória? Sim, eu chamo a atenção, parece-me que sim. Aliás, Zelensky, já aqui o disse, está-se a revelar um grande estadista. E não sei se isto foi, com certeza não foi só da autoria dele, enfim, foi o seu Estado-Maior, toda a gente. Vamos lá ver. O problema aqui, eu vou dar um exemplo, vou voltar um bocadinho aqui atrás só para dar um exemplo. Eu não sei se tu reparaste, e se os nossos ouvintes repararam, esta semana verificou-se o seguinte: os americanos cederam uma bateria antiaérea a Israel. Uhum. É uma coisa enorme. Com militares associados, porque é uma tecnologia muito específica. Ora, muito bem. Ou seja, a bateria mais sem militares. Ora, era aí que eu queria chegar. A bateria não vai sozinha. Porquê? Só eles é que sabem operar aquilo. Porque aquilo é tão complexo, porque ninguém quer, vamos ver, ninguém quer, no caso da Ucrânia, que o míssil vá cair em cima do Kremlin. Ninguém quer isto. Por mais que o Sr. Putin desejasse até caísse lá ao lado, não queria que ele caísse em cima, mas ao lado. Isso ninguém quer. Ora, acontece que determinados mísseis, devido às características deles, à perigosidade que têm, à complexidade de manobra, necessitam de alta tecnologia. E, portanto, essa é uma grande dificuldade. Mas é uma dificuldade que, e Zelensky tem razão, se perdermos na Ucrânia, é o Ocidente que perde, que tem que ser resolvida. É claro, levantou-se logo aí uma série de problemas e tal. O ponto, eu vou rápido tocar os 5 pontos. A adesão à NATO. Bom, a proposta não diz que a NATO vai entrar amanhã, que a Ucrânia vai entrar amanhã para a NATO. Esse não é o problema. A coisa passar-se-á, penso eu, não sou especialista da matéria, da seguinte forma: bom, a Ucrânia quer entrar para a NATO e a NATO quer que a Ucrânia entre para a NATO. Portanto, é um candidato a entrar para a NATO. Não é ainda um membro efetivo da NATO. Portanto, não se aplica a cláusula 5, nem nada dessas coisas. O que isto quer dizer que não entra em guerra imediatamente com a Rússia. Aliás, é proibido à NATO admitir membros que estão em guerra. Portanto, isso é proibido. Não existe. Mas há uma aproximação. Bom. Depois, dessa aproximação, é preciso haver, o segundo ponto, uma dissuasão não nuclear, que é em solo ucraniano. Ou seja, impedir mais avanços dos russos. As armas de longo alcance. Aqui tem que haver, aqui nas armas de longo alcance, lá está aquilo que eu disse. O problema, a operação destas armas é que é a dificuldade. Mas temos de ser capazes de rapidamente resolver este problema. Com Trump ou sem Trump, com os Estados Unidos ou sem os Estados Unidos, com a NATO ou sem a NATO, a Europa tem que resolver este problema rapidamente. E não há dúvida nenhuma que a Rússia tem que parar. Portanto, e a Ucrânia tem que usar, e revelou-se uma boa estratégia, aquela invasão, aquela bolha que tem ali de 1000 quilómetros, foi uma boa estratégia. E isso é necessário manter isso, até desenvolver isso. Portanto, eles também sentirem e as pessoas perceberem o que é de facto a guerra no seu próprio território. Portanto, a continuação das operações militares têm que continuar. Aqui ele propõe, eu aqui tenho dúvidas na possibilidade disto, porque é claro, há sempre os outros que se opõem, neste caso são os russos, que é a restituição, a tentativa de reconquistar os territórios ocupados pela Ucrânia. Eu aqui, numa análise desapaixonada da situação, parece-me a mim que
era talvez possível, num entendimento, que as zonas ocupadas pela Rússia, a Crimeia e o Donbass, e essas zonas, ficassem numas zonas desmilitarizadas, geridas pela ONU. Mas era preciso também que a ONU funcionasse, os Conselhos de Segurança e aquelas coisas que não funcionam. Esta é que é a verdade, não é nenhuma má vontade contra o engenheiro Guterres, porque não funciona. Mas que houvesse um sistema qualquer, ou uma liga com os americanos, com os chineses, com os árabes, não sei, que houvesse ali uma espécie de uma zona com um estatuto muito próprio, que não seria fácil de discutir, mas que ficasse com um período mais ou menos definido para se vir a resolver como é que aquelas zonas se comportariam. Até porque parece-me a mim que importa, parece-me lógico qual é o caminho, mas importa também ouvir as populações que querem ficar com os russos, importa saber isso tudo. E aí, portanto, seria um trabalho no campo das paz, não é da vitória, nem dessas coisas todas, a desenvolver. Mas ele tem que ser feito. E, finalmente, a reconstrução da Ucrânia pós-guerra. E aqui saliento uma coisa muito importante. Os territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia fiquem, com que estatuto ficarem, que não podem ficar territórios russos. Isso não pode ser. Não podemos aceitar isso. O Ocidente não pode aceitar isso. Mas, ficando ali numa questão intermédia, como eu digo, há que ver aqui também as potencialidades desses territórios. Porque os russos não são parvos. Eles querem as zonas mais ricas da Ucrânia. Em várias coisas, de minérios, de produção cerealífera, a península da Crimeia rica em turismo, como ali com o Mar Negro ali a banhar, uma coisa extraordinária. Portanto, isso tudo tem que ser visto. E não pode, os rendimentos que daí vierem, não podem ser para os russos. Em primeiro lugar, tem que ser para os próprios habitantes do local, não é? Para os nativos, digamos assim, para os habitantes. E depois tem que se ver como é que isso é dividido e repartido entre a Rússia e a própria Ucrânia, porque depois também há que reconstruir a Ucrânia que está toda destruída. Se tivesse aqui o professor Silvério Cunha, está toda escaqueirada, como eu gosto de dizer. E, portanto, há que a construir. E isso aí é preciso muito dinheiro. Provavelmente terá que haver um plano Marshall. Mas na Europa o plano Marshall foi suportado pelos americanos. Na Ucrânia não vai ser suportado pelos americanos. Tem que ser suportado, porventura, pelos americanos, para a Europa e por outros países. Mas que tem que haver, tem. E aquilo tem que ser recuperado. Agora, não podem ficar os russos na posse de um espaço de tempo que ocuparam ilegalmente, a tirar o filão, não olhando a atenção das populações e não pagando o custo de guerra que eles causaram. Portanto, isso de forma nenhuma pode acontecer. Portanto, e é, no fundo, este plano de vitória que ele chama, que ele apresenta aos seus parceiros. Agora, vamos ver, a gente sabe que os líderes ocidentais são todos eles um bocadinho fracos, mas vamos ver como é que vão reagir. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana, hoje com José Faustino. Para a semana aqui teremos também a presença de Silvério Cunha na análise aos temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. O programa está também disponível na versão de podcast em dnfm.com, versão de áudio, e no YouTube, com a versão de vídeo disponível. O encontro está marcado consigo para de hoje, 8 dias. Até lá!